Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 1. A gente vai ler até o versículo de número 12. Então, peço aos irmãos que acompanhem a leitura. Diz assim, a palavra do Senhor: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousado a confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Vamos orar? Pai santo e bendito, nós rogamos a Ti a Tua graça para entendermos a Tua palavra. Dá-nos a graça, Pai, a graça do Teu Espírito, aquele que opera nos corações, aquele que abre os corações para ouvirmos a Tua voz, Pai. Que nós entendamos hoje que, embora existam pessoas que enganam, que fazem discursos enganosos, usam da boa fé das pessoas, Pai. Existem pregadores fiéis que anunciam a Tua palavra, estão dispostos a cuidar do Teu povo. Que o Senhor nos dê graça, Pai, para compreendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nesse mundo em que nós vivemos, sempre existiram charlatões da fé. E é tão clara a existência desse tipo de pessoa que não é necessário muito a gente argumentar bastante sobre isso. A gente sabe que existem pessoas que enganam nas áreas da comunicação, com meios de comunicação, na política, né? Muitas pessoas fazem discursos enganosos, eles tentam ludibriar, enganar as pessoas, usar da boa-fé das pessoas e também, às vezes, da ignorância dessas pessoas para enganar. E também existem, no meio da religião, pessoas desse tipo. Pessoas que têm boa oratória, pessoas que fazem discursos enganosos, que usam da boa-fé das pessoas. Talvez você conheça alguém que foi enganado por religiosos que possuem esse tipo de discurso. Ou talvez você mesmo já tenha sido alguém enganado por esse tipo de pessoa. O fato é que os homens querem sair por cima de outras pessoas e obter ganhos da maneira mais fácil possível, utilizando como meio a boa-fé das pessoas, fingindo ser algo que eles não são, apenas para obter vantagem. E é sobre isso que o apóstolo Paulo fala aqui. É sobre isso que o apóstolo Paulo começa falando no nosso texto de hoje. Isso, meus irmãos, que a gente acabou de falar, desse tipo de pessoa, desse tipo de homem,
é bem comum nos nossos dias e também era comum nos dias do apóstolo Paulo. Só relembrando aqui o que nós vimos no capítulo 1 da primeira epístola aos Tessalonicenses, nós vimos que o apóstolo Paulo, assim como Silas e Timóteo, como normalmente ele faz nas suas cartas, ele começa a primeira epístola aos Tessalonicenses com uma longa ação de graças. Talvez seja a ação de graças que o apóstolo Paulo, a maior ação de graças que o apóstolo Paulo faz nas suas epístolas, né? Ela é bem extensa e ele lembra aqui desses irmãos de Tessalônica com muito carinho. Ele lembra da obra de fé deles, né? Ele chama aí da operosidade da vossa fé. Ele lembra da abnegação do amor desses irmãos, que era um amor que trabalhava, né, arduamente. Ele lembra também da perseverança, da esperança dos irmãos de Tessalônica. Paulo reconhecia que aquela pequena igreja em Tessalônica, aquela pequena e tenra igreja, né, ela era bem recente para Paulo, quando ele escreveu essa carta. Aquela igreja foi eleita por Deus. Deus escolheu aquelas pessoas para fazerem parte da família de Abraão, porque o evangelho, a explicação para isso, né, porque o evangelho chegou neles não somente com palavra, mas com poder e muita convicção. Eles ouviram o evangelho, eles estavam convictos de que tudo aquilo que Paulo falou a eles era de fato real, era verdade. Deus havia estabelecido o seu Filho como Senhor e Cristo, ao ressuscitá-lo dentre os mortos e o ascender aos céus. Cristo agora é Senhor do mundo e não César. E os Tessalonicenses creram muito bem, estavam convictos de que isso era verdade. Mesmo passando por muitas tribulações, esses irmãos receberam a palavra de tal modo que a notícia a respeito da fé deles estava se espalhando por todo o mundo. E a notícia sobre eles era que esses irmãos haviam abandonado os ídolos e se convertido ao Deus vivo e verdadeiro. E eles aguardavam a pessoa de Cristo dos céus. Então, esse é o contexto, é o resumo do primeiro capítulo de Tessalonicenses. E agora, o que nós vemos aqui nesse segundo capítulo, do versículo 1 ao 12, é Paulo relembrando a sua conduta entre esses irmãos de Tessalônica, né? E o seu ministério entre eles, que foi um ministério sincero, um ministério de cuidado, um ministério amoroso com esses irmãos de Tessalônica. Então, a primeira parte do nosso texto vai do versículo 1 ao versículo 6, e Paulo fala aí, né, o que Paulo e seus companheiros não foram entre os tessalonicenses, ou seja, a gente não agiu dessa maneira. E a gente vai ver aqui o que ele fala a respeito disso. Então, por que Paulo ele começa a falar sobre isso aqui? Por que ele começa a falar de pessoas que usam de enganos, a pessoas que usam da boa-fé de outros, a pessoas gananciosas? Por que ele começa a falar disso aqui nesse primeiro trecho do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses? Porque, meus irmãos, quando alguém abraça o evangelho, quando alguém abraça o evangelho como verdade e os de fora olham para a vida daquela pessoa mudando, pode muito bem surgir comentários e ataques daqueles que são de fora sobre a real intenção dos pregadores do evangelho, dos ministros da palavra. Às vezes acontece isso, as pessoas vêm e começam a argumentar: você acha que aquela pessoa que está pregando para você, que ela quer o teu bem? Você acha que aquela pessoa ela quer que você progrida nessa vida? Ela quer te enganar, ela quer o teu dinheiro, ela quer honra para ela mesma. Então isso pode muito bem acontecer. Pessoas começam a questionar a integridade dos pregadores, dos ministros da palavra. Elas veem os pregadores, e não somente, né, aqueles que anunciam a palavra, mas as igrejas mesmo, como gananciosos, né? Como pessoas gananciosas que estão em busca de dinheiro, da fama. Então, Paulo, ele lembra aqui aos Tessalonicenses da sua conduta entre eles. Olha, a gente não agiu assim entre vocês. A gente não estava com vocês ali, no meio de vocês, em busca de dinheiro. A gente não estava querendo enganar vocês. A gente não estava ali por ganância, né?
Então, nós não sabemos necessariamente, meus irmãos, se existiam oponentes reais, se Paulo está respondendo pessoas reais ali, pessoas que de fato estavam fazendo essas acusações, mas ele sabia muito bem que esse tipo de acusação poderia surgir. Porque é isso que acontece. É isso que acontece. As pessoas começam a querer minar a fé daqueles que creem na palavra. Então é possível sim que ele esteja respondendo a pessoas reais, embora a gente não saiba exatamente se é isso que está acontecendo. Então, por que Paulo exatamente fala isso? Porque no mundo daquela época, no mundo antigo, existiam os cínicos, né? Que eram filósofos itinerantes e mendicantes, que eram pessoas criticadas por causa do engano que elas promoviam para obter lucro das pessoas. Então, é interessante que Dion Crisóstomo, um orador, escritor, filósofo, historiador do mundo antigo, ele acusava os cínicos de erros, de impureza e engano, que é o que Paulo fala aí no versículo 3. Veja aí no versículo 3, a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, tá vendo? Versículo 5, Dion Crisóstomo, né, fala aí da bajulação também desses filósofos itinerantes. E Paulo fala, no versículo 5, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, né? Esses filósofos também buscavam a honra deles, eles tinham um amor à própria honra, e Paulo fala isso no versículo 6, também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, e esses cínicos buscavam também o dinheiro das pessoas, que é a ideia aí que aparece no versículo 5, de intuitos gananciosos. Então, o contraste, como é que o Dion Crisóstomo pensava que o verdadeiro orador e filósofo deveria ser? Ele deveria ser como uma ama que acaricia os seus próprios filhos. E é essa figura que Paulo usa lá para frente, né? No versículo de número 7. Nós nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama acaricia os próprios filhos. Então, sabendo muito bem dessa realidade, o apóstolo Paulo ele começa a fazer um tipo de apologética, digamos assim, com relação ao seu ministério e ao ministério também de Silas e Timóteo, enquanto eles estiveram ali entre os irmãos de Tessalônica. E veja, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele não é aqui a única vez que ele argumenta sobre esse tipo de coisa. Lá em 2 aos Coríntios, ele fala de pessoas que usavam o evangelho, a palavra, como meio de lucro. Ele diz em 2 Coríntios, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, Paulo e seus companheiros de viagem não estavam ganhando nada para pregar o evangelho. Eles estavam ali em Tessalônica por interesse, que eles queriam ganhar dinheiro das pessoas, enganar ou coisa do tipo. Muito pelo contrário, como nós olhamos para o ministério do apóstolo Paulo, de Silas e Timóteo também, nós sabemos que eles sofreram muito pregando o evangelho. Eles já tinham sofrido antes, porque lá em Filipos eles são maltratados, e Paulo menciona isso aí no versículo 2 do nosso texto. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Então veja que eles já haviam passado por tribulações, por lutas. Lá em Filipos eles tinham sido açoitados e presos. Já tinham passado por perseguições. E isso mostra a sinceridade do apóstolo Paulo e seus companheiros. Porque se alguém faz algo em que obtém lucro, é muito mais fácil das pessoas pensarem que ela está fazendo aquilo ali por ganância. É claro que nem sempre é assim, né? Nem toda vez que a pessoa recebe lucro naquilo que ela faz é porque ela está com intuitos gananciosos naquilo. Mas é mais fácil de outras pessoas olharem para o lucro ali, e para a pessoa que está obtendo lucro, e julgar aquilo ali como se aquela pessoa estivesse fazendo o que ela faz apenas para obter dinheiro, apenas para obter lucro.
Então é muito fácil isso acontecer. Mas quando a pessoa faz algo, ao invés de lucro, ela recebe dificuldades, humilhação, maus tratos. Então o que transparece? O que transparece é que essa pessoa faz o que faz, não por ganância, mas por sinceridade de coração. Então o sofrimento do apóstolo Paulo e dos seus companheiros valida a pregação deles. Ou seja, o que ele está argumentando aqui? A gente não está recebendo nada por pregar o evangelho a vocês. A gente não estava entre vocês com intuitos gananciosos. A gente já tinha sido maltratado em Filipos. Então, veja que a gente está aqui falando do evangelho entre vocês com sinceridade de coração. A gente não está fazendo como aquelas pessoas, os cínicos, que são gananciosos, que enganam para obter lucro. Então, embora eles tenham sofrido e passado por insultos em Filipos, eles tiveram coragem, vinda de Deus, para pregar o evangelho em Tessalônica, porque a mensagem que eles carregavam não tem a ver com sedução, impureza, engano, mas é uma mensagem de Deus, e o próprio Deus os aprovou para carregarem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja que é interessante isso aqui, esse assunto, porque em outras de suas cartas, o apóstolo Paulo ele fala de pessoas que querem usar a piedade como fonte de lucro. Ele chama essas pessoas de pervertida e privadas de toda a verdade, né? Há pessoas que querem usar a religião cristã como um instrumento de ganho pessoal. Infelizmente, meus irmãos, por causa de charlatões da fé como esse, o evangelho ele sofre ataques pelas pessoas que não compreendem. Elas não compreendem a verdade e acham que é tudo a mesma coisa. Então, o ministério e a igreja são acusados de maneira indevida nessas ocasiões. Mas o que nós vemos na vida do apóstolo Paulo e de seus companheiros que estavam ali pregando o evangelho é que a boa notícia de Deus não deve ser usada como meio de lucro, como meio de engano. E esse é um risco que, principalmente aqueles que querem ingressar no ministério da palavra e os líderes da igreja também podem incorrer. É por isso que nós devemos orar pelos nossos ministros da palavra, pelos líderes da igreja, para que eles não caiam nesse tipo de erro, de querer lucrar ali com o evangelho e enganar as pessoas. E não é fácil, a gente sabe que não é fácil manter a postura de convicção quando a nossa fé é atacada nesses momentos, né? Talvez, como eu mencionei no início, talvez você já tenha sido atacado nesse sentido. Olha, aquele pastor lá, o teu pastor está querendo te enganar. Ele quer tirar dinheiro de você. Não é fácil manter a fé quando a gente recebe sugestões, ataques desse tipo. Então, qual é a nossa argumentação, né? Como nós devemos argumentar e como esse argumento, esse falso argumento dessas pessoas, ele é minado pela palavra de Deus. Isso aparece na parte 2 do nosso texto. Veja que a parte 2 aí vai do verso 7 ao verso 12, que é a resposta para essa questão que Paulo fala aí sobre pessoas gananciosas, né? E no ponto 2, verso 7 ao verso 12, o que Paulo e seus companheiros falam aqui é o que eles foram entre os Tessalonicenses. Então, na primeira parte, do versículo 1 ao versículo 6, a gente viu que eles não foram entre os Tessalonicenses. Nessa segunda parte, do verso 7 ao verso 12, Paulo fala aqui o que ele e os seus companheiros foram entre os Tessalonicenses, como eles agiram entre os irmãos de Tessalônica. Então, nesse segundo ponto, a ideia que ressalta aí é que o amor de Paulo e seus companheiros, ele anula a argumentação de qualquer opositor que possa se levantar com esse tipo de argumentação que nós vimos aqui. Então, 3 coisas nós precisamos destacar. A primeira é a inocência de Paulo, Silas e Timóteo. Eles argumentam em relação à sua inocência no versículo 7. Então, leiamos aí todos juntos o versículo 7. Embora pudéssemos exigir de vós a nossa intenção, todavia não nossos carinhosos entre vós, ao honra e agradecido aos próprios filhos.
Então veja que o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é trazer à memória dos irmãos de Tessalônica o que eles fizeram, né? Ele lembra aqui que eles poderiam muito bem, como autoridades, como apóstolos de Cristo, exigir o sustento. A palavra aqui, né, a expressão que aparece aqui, enviados de Cristo, é literalmente apóstolos de Cristo. Ou seja, o que Paulo está falando? Nós somos embaixadores daquele que é o Senhor do mundo, daquele que está reinando. E nós poderíamos muito bem, como embaixadores de Cristo, exigir o sustento de vocês. Mas a gente não fez isso, né? Paulo decidiu não receber sustento da igreja de Tessalônica, porque se ele fosse ajudado logo após começar o trabalho ali, ele poderia muito bem ser um motivo de argumentação em favor dos opositores. Olha, tá vendo? Eles estão pregando o evangelho porque eles querem enganar vocês, ele quer o lucro, eles querem o dinheiro de vocês. Então ele não exigiu o sustento dele. Veja, meus irmãos, Paulo, ele não é contra o trabalho remunerado do ministro, né? Ele não é contra esse tipo de coisa. A gente vê que em outras de suas cartas ele argumenta a favor disso. Ele fala que, olha, nós que pregamos o evangelho devemos viver do evangelho. A palavra de Deus, ela prescreve isso. Os ministros da palavra devem ser sustentados. Então, né, isso aqui que aparece no versículo 7 não quer dizer que o apóstolo Paulo é contra a remuneração do trabalho no ministério, mas o que acontece aqui é que o apóstolo Paulo, ele havia decidido que num trabalho inicial de plantação de igreja, ele não ia exigir dos seus irmãos ali sustento. E por que isso? Porque ele não queria ser pesado para a igreja. Então, enquanto ele estivesse plantando uma comunidade, inicialmente ali no trabalho missionário, ele não exigiria o seu sustento como pregador do evangelho, né? Então, a inocência deles está no fato de que eles, ao invés de exigir o sustento, eles foram como criancinhas entre os tessalonicenses, como aparece aí a palavra que, no versículo 7, que aparece aí como carinhosos, né? Nos tornamos carinhosos, tá vendo aí no versículo 7? Essa palavra aí é literalmente crianças ou criancinhas, ou seja, a ideia de Paulo é argumentar o seguinte: nós fomos inocentes entre vocês, nós não exigimos sustento nenhum, nós fomos inocentes, nós fomos como criancinhas entre vocês, tessalonicenses, nós não agimos com engano. Então veja que essa é a primeira argumentação de Paulo nesse segundo trecho. E a segunda argumentação é que Paulo, Silas e Timóteo, eles também foram como uma ama ou como uma mãe que cuida de seus filhos. Então Paulo, ele muda aqui a metáfora ou a figura aqui de uma criança para uma mãe. Então a ideia aqui dessa linguagem é mostrar o cuidado de Paulo, o cuidado amoroso dele, o afeto dele para com os tessalonicenses. E é assim que verdadeiros pregadores da palavra devem agir. Eles se envolvem com os seus ouvintes como se fosse uma mãe mesmo. Ele cuida daqueles que são pastoreados por ele. Eles compartilham não somente do evangelho, mas de si próprios. E essa relação de amor, ela não existe entre pessoas que querem enganar com palavras vãs e os seus ouvintes. É isso que aparece no versículo de número 7. Nós fomos como uma mãe que acaricia os próprios filhos. E versículo 8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornaste muito amados de nós. Então veja, a gente não estava só diante de vocês, entre vocês, para apenas pregar o evangelho e oferecer o evangelho. Estava pronto também para oferecer a nossa própria vida por vocês. A ideia de que Paulo, Silas e Timóteo agiram como uma mãe, cuidando daquelas pessoas. E as pessoas que querem enganar, os cínicos da fé, eles não agem assim. Eles não agem com esse tipo de relação. Então, uma das provas de que um pregador do evangelho não é um ludibriador é o afeto que ele demonstra por você.
É o afeto que ele demonstra por você diariamente, cuidando de você. Se ele está pronto para estar ao seu lado a ponto de cuidar de você. Se ele está pronto a compartilhar a própria vida por causa do amor. E como a gente falou, nenhum cínico, nenhum charlatão faz isso, porque eles querem apenas dinheiro, eles não se envolvem no âmbito pessoal, nem se preocupam com vocês. Então, a prova de que um ministro da palavra é um verdadeiro ministro é que ele está envolvido, não somente com a pregação do evangelho, ele está pronto não somente para anunciar o evangelho. Isso também é muito importante, mas ele está preocupado também em um relacionamento pessoal. Ele está preocupado em se envolver no âmbito pessoal, em cuidar. E é isso que Paulo faz. Paulo, Silas e Timóteo fazem, né? E foi esse afeto deles que os levou a trabalhar, como aparece no versículo 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia labutamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, os proclamamos o evangelho de Deus. Então a ideia aqui é que ao invés de exigir o seu sustento, eles trabalharam noite e dia. A ideia é de que eles fizeram alguma coisa para ter o sustento deles. Talvez fabricando tendas, a gente não sabe. Mas, de fato, eles não foram pesados aos irmãos de Tessalônica. E, por fim, a terceira argumentação dessa segunda parte fala de Paulo, Silas e Timóteo como um pai. Eles foram como um pai aos Tessalonicenses. Então, veja, a figura de linguagem que Paulo usa aqui vai de crianças para mãe e agora de mãe para pai, né? Eles foram como um pai entre eles. Então, ele lembra aqui do seu amor paternal que aparece no versículo de número 11 a 12. Mas vamos ler aí o trecho final de 10 a 12. Então, leiamos. Vós e Deus... Então veja, ele lembra aqui dessa figura paternal que eles foram para os Tessalonicenses. E Paulo usa aí três verbos, principalmente aí, ou melhor, especificamente aí no versículo 12, exortamos, consolamos e admoestamos. Ele está usando aqui essa ideia que essas três palavras juntas compõem o dever do pai grego e romano na formação moral do seu filho. Então, o pai grego ou romano, o dever dele, na formação moral do seu filho, era exortar, era consolar e admoestar. Então, Paulo está usando exatamente essa ideia aqui. Então, ele mostra a preocupação com a conduta dos Tessalonicenses, com a conduta moral deles. Ele não estava lá por causa de dinheiro, estava lá para ajudá-los, para orientá-los na sua conduta, para que eles vivam por modo digno de Deus. Então veja que, mesmo como pai, Paulo não está preocupado com a sua própria dignidade, nesse sentido aqui. Ou seja, nós exortamos vocês, admoestamos, consolamos, para que vocês ajam não por modo digno de nós mesmos, mas por modo digno do próprio Deus, aquele que chama vocês para o reino e para a glória dele. Então Paulo está falando aqui de Deus como, ou melhor, deles, né, como proclamadores do evangelho, e eles mostram que Deus é alguém que não pretende guardar o reino dele para si mesmo. Ele tem um reino e ele pretende compartilhar isso com todo o seu povo. Deus está chamando vocês para terem uma conduta sobre o seu governo presente agora, para que na plenitude do seu reino e glória, vocês participem disso, desse reino e dessa glória futura. E é isso que pregadores sinceros fazem. É isso que pregadores sinceros da palavra de Deus fazem, como pais que estão responsáveis pela orientação moral de seus filhos. Eles exortam, consolam, admoestam, para que seus filhos tenham uma conduta digna de Deus. Eles fazem isso visando o fim escatológico dos seus filhos, visando
a ideia de que eles estejam no reino futuro escatológico de Deus. É isso que Paulo diz aqui. Muitas vezes nós sabemos que os pais terrenos, eles admoestam os filhos preocupados com a conduta deles aqui, mas não com o fim deles em relação a Deus, mas relacionado ao fim deles, relacionados à vida nessa terra mesmo, a vida terrena, a honra terrena, como um fim em si mesmo. Mas nós aprendemos aqui que os pregadores do Evangelho, aqueles que anunciam a palavra de Deus, devem ter em mente o fim escatológico dos seus ouvintes, pois depois de aceitarem a fé no Evangelho e caminharem corretamente aqui, eles terão um fim glorioso, com glória e honra no reino de Deus. Então pode parecer, veja que Paulo ele fala muito dele mesmo, né? Paulo fala muito dele, Silas e Timóteo. Ou seja, a gente não é pessoa que engana, que bajula. Nós não somos pessoas que usam de impureza, de dolo. Pelo contrário, nós cuidamos de vocês. Nós fomos como pai para vocês, como uma mãe. Nós fomos inocentes no meio de vocês. Então veja que Paulo está falando muito dele, de Timóteo e de Silas. Então pode trazer essa impressão de que eles estão louvando muito a eles mesmos. Mas veja, meus irmãos, que o que está em jogo aqui é a mensagem do Evangelho, né? Paulo está respondendo possíveis opositores. O que está em jogo aqui é a mensagem do Evangelho. Que opositores poderiam se levantar e enganar os irmãos de Tessalônica com esse tipo de argumentação, né? Vocês estão sendo enganados, não ouçam esse homem, eles são pessoas que querem o dinheiro de vocês. Então esses irmãos poderiam ser muito bem enganados. O que está em jogo aqui é a vida espiritual dos Tessalonicenses, é a verdade do Evangelho. Então o que nós vemos aqui é o que nós devemos fazer também, porque às vezes é necessário nós argumentarmos em relação ao nosso comportamento, a nossa conduta, como nós nos portamos dignamente, para que toda mentira sobre o nosso respeito não prevaleça. É isso que Paulo faz aqui. Ele está acabando com qualquer engano, com qualquer mentira, para que os tessalonicenses não sejam enganados. E em relação a nós também devemos fazer isso. Quando possíveis opositores, possíveis pessoas que estão levantando mentiras a nosso respeito, se levantam contra nós devemos trabalhar em favor da verdade. Mesmo que pareça que nós estamos louvando a nós mesmos, contando vantagem da nossa virtude, embora não seja isso, nós devemos argumentar e lembrar as pessoas como nós nos portamos dignamente, como nós agimos, para que a mentira não prevaleça. E às vezes são mentiras que até comprometem a vida espiritual de outras pessoas, comprometem a mensagem, a verdade do Evangelho. Então, a ideia aqui não é que Paulo está louvando a si mesmo, nem que Silas e Timóteo estão louvando a si mesmo, mas é algo muito mais comprometedor, é algo muito mais sério. É o Evangelho que está em jogo aqui, é a vida espiritual de pessoas que está em jogo. E veja, meus irmãos, que o que Paulo escreveu a respeito da sua conduta é um modelo para todas as igrejas. Então, Paulo aqui, ele está falando, mas a ideia aqui não é apenas de que ele está falando a respeito da sua virtude, mas ele está mostrando como ele foi exemplar, como ele foi um modelo para a sua igreja. E Paulo se via assim, ele se via como um exemplo, como um modelo para as igrejas que ele plantou. Isso é muito importante, porque todo ministro da palavra de Deus deve ser um modelo para a sua igreja. Todo ministro da palavra de Deus deve ser um exemplo, um modelo que a igreja deve olhar para ele e imitá-lo. Nós devemos agradecer a Deus porque nós temos pregadores da palavra assim, ministros da palavra assim na nossa igreja. Pessoas que de fato nós olhamos para elas e elas são um modelo para nós em quem nós devemos nos espelhar. Então é isso que Paulo está argumentando aqui. Porque, como diz um poema antigo, um bom conselho pode ser confuso, mas um bom exemplo sempre é claro.
Então, que nós roguemos ao nosso Deus para que Ele sempre levante pessoas assim, pessoas que têm uma conduta correta, uma conduta certa, que não tentam usar a palavra de Deus para ludibriar, para enganar a igreja de Cristo, mas pessoas que são sinceras, que são inocentes, fiéis na pregação da palavra, na sua conduta, e que de fato cuida do povo de Deus, não somente distante, né, do púlpito, né, apenas, mas que está envolvida com o povo de Deus, que se relaciona no âmbito pessoal. Nós roguemos ao nosso Deus para que Ele sempre levante pessoas assim, pessoas que estão dispostas a se entregar de verdade pelo ministério, honrando o evangelho do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.